Boa noite, irmãos da corrente espiritualista, da nossa casa, da fraternidade. Hoje é dia 16 de abril de 2025. Nós temos o Evangelho no lar. Que coisa boa, né? É para todos nós. Dá uma força interior, uma fé profunda, uma vontade de continuar, de ser abençoado, de termos os nossos protetores, da casa encontrar alegria, mais felicidade, a saúde do corpo, a saúde do espírito. Organiza a nossa família, abre caminhos profissionais, só traduz coisas boas e ele é profundo, nos ensina a viver dentro das leis espirituais. Afasta as coisas ruins e também encaminha os espíritos, mesmo que eles sejam das nossas famílias, para as suas respectivas colônias. Nos prepara para a vida futura, né, após o desenlace, e nos prepara, através de condições melhores, para vivermos no futuro de uma forma, eu não vou dizer que seja mais digna, de uma forma mais amena, mais suave, mais tranquila. Muito obrigado a Deus, todo dia agradeço a Ele, por ter a oportunidade de viver, né? De viver o dia de hoje, de fazer o bem, de abrir o Evangelho, de poder ler, de poder pensar, de poder refletir, de poder estar com meus guias, com os orientadores e, claro, com os irmãos que estão fazendo a corrente ligados à fraternidade. Na verdade, tudo aquilo que eu falei até agora só faz o bem e faz bem àquele que quer o bem a qualquer semelhante. Vamos à leitura de hoje. Já enviei aí para os irmãos uma cópia, né, uma fotografia. Não se pode servir a Deus e a Mamon e a utilidade da riqueza, aquilo que tanto procuramos na terra. Tá joia. O Evangelho, segundo o autor, ele coloca quase dois extremos. A Deus é, digamos, a parte espiritual, o nosso Criador, e o dinheiro relacionado ao plano físico. A parte do dinheiro é uma situação temporária, até mesmo para uma pessoa que está vivendo nessa existência. Já a parte espiritual, ela perdura, porque ela é imortal. E, ao mesmo tempo, o livro vai colocar em choque dois sistemas que não são antagônicos. Eles são diferentes apenas, voltados a determinadas funções. Ou seja, quando Deus assim estipulou, né, ele coloca a nossa alma na Terra. E nós precisamos viver. Para isso, nós precisamos entender da reencarnação e viver num corpo físico, na qual nós temos que cuidar deles. Pois muito bem, uma das formas vem pelo alimento. Para alimentar, eu preciso ter dinheiro, que é o benefício, né, na qual, através do trabalho, nós recebemos o dinheiro e do dinheiro nós compramos algum tipo de bem, como o alimento, para sustentar o corpo físico. Isso são leis. Dá muita força às pessoas. Só que o sistema no qual nós vivemos através disso é martelar a cabeça de um prego. E, no caso,
Muitas pessoas, inclusive, eu trabalhei demais para a sustentação mesmo. Existem algumas formas de pensarmos, que eu não vou falar no dia de hoje, sobre quem comanda a Terra, que a maioria das pessoas vai falar, não, Deus, sem nenhuma dúvida. Ah, os mentores espirituais, o Mandó, sem nenhuma dúvida. Senhor Jesus, Maria Santíssima, sem nenhuma dúvida. Os orixás, sem nenhuma dúvida. Mas por que que acontece esse reboliço? Então dizem algumas pessoas que existe um comando oculto que domina as pessoas. Já estudei muito isso. E assim, é um pouco pavoroso nós estarmos nas mãos de pessoas tão más que elas dirigem o planeta Terra mesmo. E aí, para acabar com essa situação, nós estamos entrando em algumas situações, não tem nada de complicado, vai ficar complicado para quem não quer entender. Transição planetária, aquecimento global, né? É muito, é muito unido a isso que eu quero falar. Finais dos tempos, a última encarnação de cada um de nós, o que devemos fazer para passar pela porta estreita, como tratar os filhos de Deus numa boa, sem briga, sem discórdia, como se acalmar. Então, tem muitas coisas boas que vêm através do estudo. E muitas vezes, até para você estudar, nós, estudarmos, nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é bom para muitas coisas, mas ele não pode comprar a alma humana. Ele não pode vir para menosprezar as outras pessoas. O livro diz que é uma prova tão perigosa e maior do que a miséria ou a grande dificuldade de sobrevivência. O dinheiro, em alguns autores, tem um grande benefício: fazer o bem. É isso. O dinheiro facilita a nossa vida. Mas se uma pessoa tiver que pegar uma doença grave e tiver que partir, ela vai partir mesmo. O dinheiro vai aliviar em algumas circunstâncias. E algumas dessas doenças mexem com todas as pessoas. Todas. Então a gente vai ver que essa riqueza desperta tentações. Uma pessoa vai e compra, a pessoa acha que tem poder, pode se acreditar que seja melhor do que a outra. Ao se vestir, pode menosprezar as pessoas mais simples. Pode ter um empregado ou uma firma, alguma coisa, e não ser uma boa pessoa para seus funcionários. Aí vai depender, é um leque. Então, não adianta a gente falar, porque as pessoas são diferentes, mas as pessoas, precisam aprender sobre a relação, por exemplo, da miséria, olha a palavra triste, e da riqueza, que é uma palavra de opulência, que coisa boa. Mas ser rico de quê? De dinheiro? Os índios dizem que a gente não vai comer de dinheiro, né? Nós não comemos dinheiro. Um dia vai faltar, porque a vida muda para qualquer pessoa. Então, muitas pessoas são ricas, perdem tudo. Nessa semana, se os irmãos olharem aí nas mídias, ué, uma grande atriz da Globo estava perdida pela rua, pedindo dinheiro para comer. Essas alternativas é o aprendizado.
E muitas vezes nós precisamos ir pelo amor, evitar de qualquer forma a dor. Então o amor abre caminhos, né? Mas o amor não se compra. E não adianta você ter muito dinheiro, porque você não compra o amor. Não está no supermercado, não está em nenhum lugar, está dentro da pessoa. Não compra paz, que é uma caminhada espiritual na qual nós temos que entender os processos para encontrar paz. Jesus falou: a paz não é desse mundo. Não dê importância à matéria em prejuízo da sua espiritualidade. Então, nós temos que ter um olhar assim mais delicado para a nossa alma, porque a nossa alma vai partir. Na verdade, todos nós vamos partir, mas nós estamos num movimento, mas nós estamos num movimento profundamente perigoso. Para quem estuda ciência, para aqueles que estão olhando o que tem acontecido no nosso planeta, a gente não vai conseguir andar durante muitos anos, não. Foi colocado no nosso grupo pela Maria Ilka, inclusive a Maria Ilka está aqui no grupo, ela colocou um vídeo em que as pessoas deveriam olhar, analisar e socorrer as outras pessoas. Um cientista ele diz que vai ter um caos profundo, que todos roubarão a todos, porque vai faltar comida. Então vão roubar comida, vão roubar as nossas casas, os nossos bancos. Isso é uma realidade que pode se aproximar, porque inclusive está na Bíblia. E aí vai sobrar a nossa espiritualidade. O que a gente vai fazer? E eu espero, se tiver alguém de grupo no qual eu trabalhe, que tenha uma consciência maior para nós ajudarmos o caos que vai se instalar no planeta Terra. É geral mesmo. Perfeito, irmãos. Então, a riqueza, ela desperta tentações. Tentações não são sentimentos, não são paixões. Amor é sentimento, paixão não. Sensações também não, tentações também não. Ela está tentando a pessoa. Ué, pode até derrubar a pessoa, né? E uma dessas quedas talvez nunca mais se levante. Mas não é bem isso. É feito como um teste. Todo mundo é testado por ter dinheiro. Por causa disso, é uma das provas mais difíceis. A beleza e a riqueza. Que a gente precisa ter muito cuidado por essas tentações, esse envolvimento, essa facilidade de ser bonito, de ser bela, maravilhosa, né? Pode ser o orgulho, a vaidade, e a pessoa pode se tentar, inclusive se perder na vida, porque é muito fácil, quando os caminhos estão abertos, inclusive para as tentações e para as perdições. O que nós temos que fazer é equilibrar e suavizar nossa vida, ser mais harmônico, simples, menos egoísta e mais bondoso. Isso é uma luta. Ele não nasce de uma hora para outra. Ele é trabalhado. Todas as virtudes que Deus nos colocou dentro da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mônada, precisam ser despertos. Nós temos que despertar a nossa própria alma para evoluirmos. E nós estamos na Terra sendo testados mesmo
através das provações. Como nós reagimos mediante as situações. E até mesmo a riqueza pode trazer uma pessoa a ficar acomodada e ela não fazer mais, através da luta, do suor, ela não faz mais nada. Ela tem dinheiro, pode comprar muitas coisas, e aí, nesse sentido, muitas pessoas podem passar por isso, né? Por essa acomodação, por essa facilidade, e ao mesmo tempo não lutar mais com afinco, fé e coragem. Uma coisa importante, é um poderoso estímulo do orgulho. Caraca! Do egoísmo, da preguiça, como eu falei, e de uma vida sensual. Muitas pessoas se lançam dentro da sexualidade e sensualismo porque tem dinheiro, envolve outras pessoas. Perigoso, né? É o que o livro quer dizer. É um laço muito forte que prende o homem à terra. Então, as pessoas podem ficar orgulhosas, podem ficar egoístas, podem viver uma vida material, mas também pode ficar presa ao túmulo, perto do seu corpo físico, em decomposição, porque é um elo que prende esse homem ou a mulher à terra, mas não é somente a terra física, que é ali onde nós pisamos, é o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de sofrimento, a pessoa fica presa às coisas do sofrimento. E por mais que se fale, somente aqueles que queiram ir. Então, as portas estão abertas, porque todos nós, irmãos, estamos sendo chamados, mas nós precisamos nos escolher. Essa aí foi uma tecla que a gente está batendo, eu como... Eu sou um dirigente de uma casa e só isso, mais nada. A prova é maior do que os irmãos possam imaginar. Então, esclarecer as pessoas. Mas será que elas querem ser esclarecidas? Não sei. Não precisa ser por mim, quem sou eu. Mas será que aceitamos Deus? Quantos livros tem por aí? Centenas, milhares. Quantas informações? Milhares. Mas talvez a gente não queira se preocupar com isso. E aí a pessoa, não só pelo dinheiro, ela pode ficar presa à terra. Sensualismo, sexo, drogas, vícios, ser glutão, desequilíbrios mediúnicos, espirituais. Tem muitas coisas boas, mas tem muita coisa que não são boas. Então, a mente é ela, a mente, o pensamento, a pessoa é que ela vai decidir sobre o próprio destino. Ela produz uma tão grande alteração de comportamento que muitas vezes aquele que passa a miséria para a riqueza de pronto esquece a sua origem. E aqueles que o ajudaram, esse faz insensível, egoísta e uma pessoa fútil. Olha a gravidade, esquece a sua origem. Talvez o pai, a mãe, sua família. Mas será que nós esquecemos de Deus, que é a nossa origem? Será que nós esquecemos dos nossos protetores? Porque nós temos uma origem no plano espiritual. Olha aí, um pouco da complicação, para quem gosta de estudar, é um dado a mais aí no seu caderninho. A riqueza é a causa de muitos males. Se ela estimula tanto as más paixões, se provoca tantos crimes, olha o dinheiro aí provocando crimes, assaltos, roubos, mortes, não é a ela, ou seja, o dinheiro que devemos atribuir, mas sim aos homens.
Então, tendo dinheiro, muitas pessoas podem desprezar o dinheiro. Outras são ávidas e gananciosas pelo dinheiro. Umas podem, sei lá, faca de dois gumes. Um vai fazer um bem, outro pode fazer um mal, irmãos. É como qualquer coisa. Só que o dinheiro é uma moeda corrente, está entre todos os povos, em todas as nações, praticamente em todos os seres humanos. A não ser aqueles mais que têm tribos, né? Digamos indígenas, que não têm esses valores. São seres humanos, mas não chegou a esses valores para eles. Graças a Deus, que eles têm uma vida mais simples e continuam a evolução deles. Mas provoca coisas ruins, porque um homem abusa. Então, às vezes, um homem pode beber mais, pode fumar mais, pode ficar durante a noite toda acordado, prejudicando o seu corpo físico. Pelo abuso, o homem torna pernicioso, até que aquilo lhe poderia ser mais útil. Então é isso. Nós precisamos nos equilibrar entre a matéria e o espírito. A provação é essa. O homem tem, então, a missão de trabalhar materialmente para seu aprimoramento, cumprir horário, fazer suas obrigações profissionais, ser organizado, né? Cumprir ordens quando for funcionários, deixar o ambiente limpo, tratar as pessoas educadamente, ser educado, gentil, cuidar do seu corpo físico, alimentar-se na hora, várias outras coisas nós tiramos de virtudes ou desenvolvimento de um simples trabalho. É muito simples, irmãos. Deus trabalha. Não fica com a perna para cima, sem fazer nada. Isso é inércia. Mas eu estou doente. Aí sim, está com problema circulatório, coloca lá. Trabalhou muito? Descansa. Eu não estou falando ficar após o trabalho, tirar descanso, não. Estou dizendo é o dia todo. Dia após dia, a pessoa naquela inércia. Isso é muito ruim para a sua alma. A alma vai se paralisando mesmo. Vai ficando, vai perdendo movimento do corpo, das células, dos órgãos, das atividades mentais, da criatividade, da inteligência. Tem muita coisa aí, irmãos. Não fique parado, não. Vamos movimentar o corpo, sacudir poeira e trabalhar espiritualmente. Deus trabalha toda hora, a cada segundo ou milésimo de segundo, e se tiver um tempo mais rápido também. Agora, o homem tem missão de trabalhar pelo aprimoramento material da terra. Ué, você tem a sua casa, trabalha materialmente para a sustentação da terra, né? Ah, mas a terra está faltando escola? Ué, com seu dinheiro, por que não contribui para termos mais escola? Crianças pobres, ou como o livro falou assim, que não tem nada, por que a gente não dá caderno, lápis, lápis de cores, merenda? Nós não estamos fazendo nada, não, irmãos. Nós só estamos retribuindo aquilo que recebemos. A conta é grande, porque muitas pessoas querem trabalhar e ter dinheiro para viver na alegria, não na responsabilidade. Vê Jesus, se tinha dinheiro, deixou dinheiro. Gandhi, Francisco de Assis. Você pode contar aí, a maioria das pessoas largaram o bem material. Elas que não são bobas. Bobas somos nós. Porque existem mil formas de a gente trabalhar. E outra coisa, o mundo que está se apresentando pela transição espiritual ou transição planetária, o dinheiro vai mudar muito, mas muito. Não se trabalhará mais para termos dinheiros, e sim para um bem coletivo.
Se tiver algum médium escutando, continue trabalhando, porque o benefício é futuro, quem dá é Deus. Outra coisa, beneficiar pelo trabalho o aprimoramento material da terra. Ué, tem muitas instituições que precisam de ajuda. Vai lá e faz a sua caridade, irmãos. Dá uma lâmpada, dá um lençol. Pensa muito bem. A vida espiritual, ela tem alternâncias, alternativas. Ela muda, então, pobre e rico, um corpo mais bonito, outro corpo mais feio, se for o caso, doenças, saúde, tem olho, não tem olho, nós não sabemos. Nós sabemos que estamos vivendo agora, nesse momento. Mas daqui a um minuto a gente não sabe. Tem aí um padre que, quando ele pediu a bênção a Deus, ele fez uma palestra, estava falando muito bonito sobre Jesus. Ele acho que um padre franciscano, todo mundo prestando atenção. Aí, quando ele pediu a bênção a Deus, ele morreu naquela hora. Acabou, acabou. Então, eu posso estar falando com os irmãos daqui a pouco, não está mais aqui. E assim sucessivamente. Então, nós temos que aprender o melhor da vida. E para isso a gente tem que olhar para nós, para dentro da nossa alma, olhar os nossos próximos, que é o semelhante, é filho de Deus. Mas muitas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Participem, irmãos, de alguma obra espíritas. Ide e obrai. Olha a frase. Bem, eu tenho mania de falar muito, porque gosto mesmo. Tenho chakra da laringe, né? Na garganta, desenvolvido. E sempre foi assim desde pequeno. Talvez seja uma pessoa chata mesmo. Mas a gente carrega muitos movimentos espirituais educativos. Nem sempre a gente fala pela nossa boca, somos nós. Deus fala. E muitas vezes os espíritos também falam. Existem médiuns chamados médiuns psicofônicos. Incorporam, são envolvidos energeticamente por uma energia que chamamos de espírito, e eles passam mensagens. Já pensou, hein? Aquela pessoa que a gente tem uma saudade imensa vir falar conosco através de um médium? Existe essa possibilidade? Sim, sempre. Ela pode acontecer? Pode. A toda hora? Claro que não. Tem que ter permissão. Mas precisamos do médium. E muitas vezes o médium não está naquela corrente, naquele dia, gera problemas. A gente tem problemas e soluções. O livro, ele refreia a nossa ânsia de luta por algo que não falta. Olha, eu estou dizendo sobre uma sociedade, irmãos, eu não falo você diretamente, eu falo sobre um todo. As pessoas têm uma noção muito errada do Paulo. Os médiums, poxa, todo ser humano é médium. Eu não estou falando só os médios da minha casa, ausência mesmo, entre muitos centros, ausência no hospital de médicos, professores, porque é do momento. O momento é psicológico, o momento é desanimar. Mas o que desanima é a matéria e o senhor da matéria. Existe um senhor, né? Que domina e que faz ou leva a ilusão a essas pessoas. É uma luta, irmão, é uma falange de muitos espíritos que querem a perdição. Olha algum membro, se tiver alguém dentro do grupo, poxa, eu estou tranquilo, perfeito, maravilhoso.
Olha, as pessoas estão ao seu redor, irmãos. É claro que, se for uma pessoa analista, uma pessoa de discernimento, vai olhar e vai ver um monte de problema nas pessoas. Elas precisam resolver o problema, mas nós, como sociedade, não podemos estar ausentes do processo. Nós estamos juntos, somos uma humanidade, por um só pastor. Somos irmãos, filhos de um só Deus. Quando as pessoas entenderem isso, e quando nós colocarmos Deus nas nossas vidas, nós seremos felizes. Enquanto isso, vamos esperar, né? Um dia, um tempo, uma reencarnação lá, mas bem lá para o futuro. Poderíamos cuidar de nós, da sociedade, do que o livro está dizendo, né? Instrumento de evolução do próprio homem. Ué, eu estou evoluindo, eu estou participando da evolução dos irmãos. Podia estar ali, ó, meu Fluminense está jogando ali. Acho que é Fluminense e Corinthians. Eu estou aqui no Evangelho. Tenho algum remorso? Não. Alguma dúvida? Não. Eu estou numa missão? Estou. Eu estou participando da evolução da Terra, que é a leitura do livro. E é materialmente. Os irmãos estão escutando através de aparelhos, que são materiais, a chegar essa voz até os irmãos. Isso é luta. Não é uma coisa que todo mundo se predispõe a fazer. É claro que não. Aquele que predispõe, ele está caminhando, ele quer ir para frente, ele quer melhorar. Então, ele se coloca na posição que ele também precisa receber ajuda. Muito grato, mas muito grato. Eu recebi muitos presentes no final de semana, muito, mas muito grato. Graças a Deus tem pessoas boas, pessoas que conseguem me compreender e, melhor ainda, que me ajudam. Tudo aqui é para a fraternidade. Muito obrigado. Eu vou terminar. A leitura também não deixa de falar sobre responsabilidade, sobre amor. Eu passei 2 fotos para os irmãos podem ler, podem discutir, podem gravar. Tem muitas pessoas que gravam esse áudio, tem muitas pessoas que divulgam esses áudios. E assim, é livre, porque ninguém mais pode prender nada, no bom sentido, principalmente através dos grupos. Se há algum conhecimento, é necessário passar esse conhecimento. Então não adianta reclamar, isso é de origem divina. É o Senhor Jesus que quer isso. Beleza. Uma boa noite, irmãos. Feliz estou, agradecido a um presente. Uma irmã está aí no grupo, ela sabe o que eu estou falando. Ela veio aqui em casa, aqui na Fraternidade, me deu muitos presentes, ela e o companheiro. Muito feliz, muito agradecido mesmo. Eu vou deixar tudo em ordem hoje mesmo, porque você sabe que eu sou neurótico. Paz profunda a todos nós.